Nossa, passava o dia inteirinho pensando naquele filme, um desenho que ia passar a noite. Aí você tinha só aquele momento pra assistir. Não é que nem hoje. De repente você escutava só o barulho do botãozinho do controle mudando de canal. Aí não tinha o que fazer, né? A televisão era pra todos, não era só pra um. Foi quando eu conheci o filme do Zé Fumaça e Pé de Vento. Pra mim foi o máximo, né? Primeiro filme de lobisomem. Quando o Zé Fumaça percebeu que estava sendo perseguido por 3 lobisomens, nossa, na hora mandou 2 pra vala e faltou outro. Ele foi atrás desse outro. Zé Fumaça era tão ligeiro que dava nó até na água. E tão liso que era mais liso que quiabo. O terceiro lobisomem estava escondido na casa de farinha. De repente ele veio pra cima do Zé Fumaça. Quando ele deu o bote, Zé Fumaça mandou ele pra casa do chapéu também. Até aqui, tudo certo, mas apenas um arranhão fez o Zé Fumaça se transformar no lobisomem, e isso mudou a história de Zé Fumaça por completo. Sem saber de nada, Zé Fumaça acordou no meio da floresta e percebeu que tinha coisa errada, uma coisa muito estranha acontecendo com ele. Enquanto isso, na cidade, Zé Fumaça já estava bem famoso, o pessoal estava fazendo até procissão em nome dele, e ele estava super reconhecido. Por quê? Porque ele tinha mandado 3 lobisomens pra vala, né? E o pessoal, nossa, tava tratando ele como o enviado dos céus. Aí o padre inventou de dar a cruz dourada benzida pra Zé Fumaça. E aí, você já sabe, foi um auê total. Só via gente correndo, sem olhar pra trás. A igreja ficou vazia, só ficou o lobisomem, até o padre foi embora. No outro dia, Zé Fumaça, ainda meio sonolento, quando ele viu o que ele viu, ele falou: não, eu vou embora. Aí saiu disparada e não parou não, no meio da mata, correndo, passando por cima de pau e pedra, e foi até chegar na casa da colina. Quando ele chegou na entrada da casa, sua Batcaverna, ele olhou para os lados, né, para ver se não tinha ninguém seguindo ele, porque ele estava desconfiado, né. Aí ele correu até o portão da entrada. Nossa, abriu com toda dificuldade, mas conseguiu abrir o portão. Acendeu as 2 velas da entrada da caverna. E aí já foi vestindo a roupa já, com muita pressa, para sair naquele exato momento, porque ele tinha que estar na cidade. Aí ele montou na muriçoca, ligou e foi embora. Passou pela estrada de terra, foi mata dentro, até chegar na cidade que ele trabalhava, né? Assim que ele chegou na cidade, já estava sendo monitorado por pessoas que já sabiam da condição dele. E esse pessoal foi tão rápido que quando o Zé Fumaça viu, já estava dentro do carro e em choque. Ele não sabia o que estava acontecendo, é tanto que não saía uma palavra da boca dele. Assim que o carro estacionou, o Zé Fumaça ainda tentou fugir, né? Mas não tinha como. Aí as portas do templo se abriram e Zé Fumaça teve uma surpresa. A sua mão estava sendo empurrada para dentro de um fogo. Aí palavras foram pronunciadas em um dialeto totalmente desconhecido. E foi aí que revelaram para Zé Fumaça que tudo tinha sido planejado desde o nascimento dele até aquele exato momento. E como se nada tivesse acontecido, Zé Fumaça acorda na cama assustado, sem saber o que estava acontecendo, mas ele ainda achava que era um sonho. Porém, ao se deparar com o bilhete na cama, ele já foi correndo pro portão. Quando ele olhou pro lado de fora, ele viu um mundo totalmente diferente, um mundo caótico, cheio de coisas esquisitas, coisas estranhas, monstros, redemoinhos, pedras flutuantes e tudo mais que a sua mente imaginar. Nessas horas eu percebi que eu estava meio que variando já, né? Entre o sono e a realidade, e achei muito interessante ele. Aí eu decidi ir na cozinha. Quando eu estava chegando na geladeira, que eu percebi algo estranho na janela, eu virei e olhei. Quando eu vi, apareceu de novo. Aí eu fui embora, né? Aí eu sumi. E foi aí que eu percebi que o filme abriu o portal na minha casa. E aí, para fechar esse portal, ia ser complicado. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência e grato por ter escutado essa história que foi feita com muito carinho e dedicação. E também um forte abraço para todo o pessoal de Entrocamento, de Jaraguara, minha cidade natal, onde eu escutava muitas histórias do meu avô quando era pequenininho e que me ajudou a criar o conto de Zé Fumaça e Pé de Vento. Muito obrigado, pessoal. Forte abraço. Fui!